você pega isso, a própria história dos Estados Unidos, né? Por que ele vai ter essa ideia da liberdade tão grande? Literalmente, a galera se chama de a terra da liberdade. Estados Unidos, né, tem uma independência pautada no iluminismo, né? Que é liberdade, igualdade, fraternidade. Não à toa, o mesmo vermelho da bandeira dos Estados Unidos é a bandeira, não é, da França. Então sempre foi importante para eles. Só que a gente chega hoje, tem liberdade, mas liberdade para quem, né? Acaba ficando meio complicado assim. O conceito de liberdade acho que é o conceito mais difícil, né, de trabalhar. Eu sempre lembro da Cecília Meirelles falando que liberdade é a palavra que não tem ninguém que não conheça, nem ninguém que explique, porque é exatamente isso, assim. E você falou da pessoa carcerária e tal, é bem isso. Tanto que tem uma professora, eu sempre fujo o nome dela, mas direto ela viraliza, a professora da USP, que ela explica liberdade de um jeito muito interessante, que é, ela pergunta para os alunos, vocês têm liberdade? Certeza, 100%. E Cuba tem liberdade? Não. Um cubano pode acordar amanhã e falar, vou passar a semana na França? Não pode, não é livre. E você pode? Não. Por quê? Você não é livre? Então é bem complexo, assim. Mas aí, já me distanciei um pouquinho. Voltando para a questão que você falou da escravidão, a escravidão no Brasil é bem isso, são as elites se privilegiando o tempo todo e inclusive com o término dela. Você começou a falar até, eu fui lembrando, tem um livro aqui, esse tá aqui, não tá aqui, mas tá escondido que eu tava lendo, que é o da Senzala Colônia, da Emília Viotti da Costa, maravilhosa, foi professora da USP durante muito tempo, foi exilada na época ali da regime civil-militar, da ditadura, e esse livro trabalha muito isso assim, como foi essa passagem ali, não é, da escravidão, e você vê exatamente isso que você falou, cara. O tráfico de escravos, ele foi proibido 2 vezes no Brasil. O primeiro, não vou me lembrar a lei nem o ano, só que foi quando, para algumas pessoas, foi cunhada a expressão para inglês ver, porque proibiram porque a Inglaterra pediu, né? A Inglaterra começou a pedir o final da escravidão, não por questões morais, por questões econômicas. O Brasil proibiu, mas quem entrasse não era visto. Vai ter a lei Eusébio de Queiroz de 1850 ali, né, que aí sim é proibido porque a Inglaterra criou o Bill Aberdeen, né, que proibiu o tráfico, se tivesse um navio negreiro ia prender, e aí não teve jeito, proibiram, só que nesse livro é muito interessante que ela fala o seguinte, diferente da primeira lei, a de 1850 era cumprida, iam fiscais no porto, olhavam os navios que chegassem, se tivessem escravos, eles prendiam ali o pessoal, só que quando você vai para o interior, quando você vai para as regiões ali mais rurais, não tem isso. Só que, quando você vai para essas regiões, você vê, tem ali escravos entrando, que era proibido. Você denunciava para o juiz, você denunciava para o delegado. Por coincidência, o dono da fazenda, o delegado e o juiz, eram da mesma família. Eram ali, né, tinham o mesmo sobrenome, ou seja, vai ser brasileiro. Exatamente. E sempre vai ter isso, assim. E quando a gente pega, cara, o final da escravidão é interessante pelo seguinte, nunca se pode olhar o final da escravidão feito pelo governo de uma forma moral. Vão ter os abolicionistas extremamente importantes, muitos deles vão ter um lado moral realmente, mas o governo estava fazendo a escravidão porque precisava terminar, precisava para o Brasil se inserir economicamente, né, no mesmo ciclo da Inglaterra e tudo mais, queria se industrializar, mas não dava. Tanto que, quando eu sempre explico o final da escravidão, eu falo, e acho que até dá para incluir um pouquinho do jeitinho brasileiro, cara, vai terminar a escravidão, você vai ter ali, não é, a lei do ventre livre, ou seja, nasceu, tá livre, mas ainda assim, como que você faz isso? É complicado, tem que trabalhar durante muitos anos e conviver para se tornar livre. Vai ter aí sexagenários, fez 60 anos e se tornou livre, mas ainda assim vai ter que trabalhar alguns anos para pagar a liberdade e ainda tem aquilo. Cara, tornar um escravo livre com 60 anos, um escravo de 60 anos, qual era a utilidade dele para o fazendeiro? O escravo de 60 anos tinha remédio, tinha médico, que é claro, seria um problema, ou seja, 60 anos, trabalhou a vida inteira um trabalho pesado, liberta ele. É claro, ao mesmo tempo eu sempre reitero, porque falar isso em escola é complicado, os alunos, né, são complicados. Eu falo, eu tô falando que foi complicado, mas ainda assim a liberdade é um bem inestimável e era importante que eles fossem livres. Então, eu sempre vejo isso, assim, o jeitinho brasileiro, eu sei que é bem mais complicado falar, né, você vai ter o Sérgio Buarque de Holanda escrevendo Raízes do Brasil, que ele trabalha um pouco disso, mas eu vejo isso o tempo todo acontecendo e na escravidão tá assim, cara. As elites tentando se privilegiar sempre, e tudo que acontece é sempre no acordão ali.